Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal artigo por artigo. Hoje, seguindo a análise dos crimes contra o patrimônio, nós estamos falando lá do capítulo do estelionato, né? Vimos vários artigos que são fraudes e vamos continuar com as fraudes. Hoje nós vamos analisar os artigos 176, 177, 178 e 179, tratando respectivamente de outras fraudes, de fraude e abuso na fundação ou administração de sociedade por ações, na emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant e da fraude à execução. Bom, pessoal, nós estamos vendo, que o que capitaneia todo esse capítulo é o estelionato, enganar a outra pessoa para obter uma vantagem devida, não é? E essas enganações, essas fraudes podem se dar de várias e várias formas. E nós já analisamos algumas delas, muitas têm a ver com comércio. Ressalto o que falei no podcast anterior, não é? Tem muitas ingerências relacionadas ao comércio, em que tanto os comerciantes quanto os consumidores podem se aproveitar de algumas situações. Bem, vamos para a redação dos artigos. Outras fraudes, artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º, incorrem na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular. Inciso 1º, o diretor, o gerente ou fiscal de sociedade por ações que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou assembleia faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente no todo ou em parte fato a ela relativo. Inciso 2º, o diretor, o gerente, o fiscal que promove por qualquer artifício falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. Inciso 3º, o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa em proveito próprio ou de terceiro dos bens ou haveres sociais sem prévia autorização da Assembleia Geral. Inciso 4º, o diretor ou gerente que compra ou vende por conta da sociedade ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. Inciso 5º, o diretor ou gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade. Inciso 6º, o diretor ou gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. Inciso 7º, o diretor ou gerente ou fiscal que, por interposta pessoa ou coluiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. Inciso 8º, o liquidante, nos casos do número 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Inciso 9º, o representante da sociedade anônima estrangeira autorizado a funcionar no país
que pratica os atos mencionados nos incisos 1 e 2 ou dá falsa afirmação ao governo. Parágrafo 2º, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outra, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com disposição legal. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Fraude à execução. Artigo 179. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Muito bem, pessoal, nós preferimos falar destes crimes todos nesse podcast, porque são crimes que têm bastante afinidade, aliás, afinidade com aqueles outros crimes que vimos no podcast anterior, fraude no comércio, duplicata simulada, etc., né? Bom, indo por partes aqui, o artigo 176 trata de outras fraudes. Ele não dá um nome para a fraude, mas são em outras fraudes. Mas é conhecido esse artigo pela doutrina e também pela jurisprudência como o famoso pendura. Vocês certamente já ouviram falar do pendura, inclusive para estudantes de direito, né? Ali no dia do advogado, é uma tradição em alguns lugares que os advogados saíam, os estudantes saíam para almoçar e diziam, pendura aí, porque não tenho dinheiro. Isso é um crime aqui do artigo 176. Por quê que colocou essa questão de tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel, ou usar de meio de transporte sem um meio de pagamento? Porque são condições que muitas vezes se paga ao final da utilização do serviço. Claro que hoje tem aplicativos que você paga antes, ou tem mesmo restaurantes que você paga logo na entrada, ou os hotéis têm condição de deixar lá um cartão de crédito já, você já deixa previamente, não é? Mas lembrando que isso está originário ali do Código Penal e muitos restaurantes ainda você paga só ao final. Agora imagina, né? Comeu à vontade e depois diz, não posso pagar. Ou ficou no hotel por bastante tempo, diz, não posso pagar. Ou pega um ônibus ou um táxi e não paga ao final, né? É uma fraude. Agora, essa questão desse pendura, primeiro, depende de representação. Segundo, que é um caso em que o juiz pode conceder o perdão judicial, dependendo da situação. Embora a pena seja muito pequenininha, né? Até 2 meses ou multa. Já o artigo 177 trata das fraudes e abusos na fundação e administração de sociedade por ações. Tem muito a ver com o comércio, então. Então o sujeito ele abre o capital da empresa, tentando ali a constituir valores, né, com a venda de ações, e usa disso uma fraude. É claro que hoje, lembrando, tem crimes contra a economia popular, tem crimes contra a ordem econômica, tem crimes no Código de Defesa do Consumidor, né? Lembrando que já falamos em outras oportunidades que o especial prevalece sobre o geral. E aí, então, haverá a aplicação do 177 desde que não se aplique uma regra específica prevista em outra legislação. Mas o 177, então, o sujeito ele promove a fundação, né, da sociedade, fazendo afirmações falsas ao público, à Assembleia, né, na constituição da sociedade, ocultando alguma
fraude a essa sociedade, né? Então a pena é até 4 anos, de 1 a 4 anos, né? Se não for crime contra a economia popular. E também, se não for crime contra a economia popular, se pune muito o diretor e o gerente, em alguns casos o fiscal também, né? Por várias condutas no que diz respeito, por exemplo, de fraudar relatório, parecer, balanço, comunicação ao público, né? Ali sobre ocultando fatores relativos à empresa, sempre pensando em fraude, ou mesmo usando de artifícios, fazendo falsa cotação de ações, ou ainda tomando empréstimo, né, para ter ali em proveito próprio ou de terceiro, a dos bens ou haveres sociais ali da empresa, né, sem prévia autorização da Assembleia, que quem manda é a Assembleia, ou compra e venda de ações, né, salvo nos casos que a lei permite, ou ainda garantia de crédito social, penhor, caução da própria sociedade fraudulentamente, falta de balanço, balanço falso, dividendos fictícios, utilização de interposta pessoa para aprovação de conta, parecer, né? E também o representante ali da sociedade anônima estrangeira fazendo afirmação falsa ao governo. Então, são várias situações de fraude. E a pena aqui é exatamente de 1 a 4 anos, no mesmo do caput, e no parágrafo 2º do artigo 177 fala que incorre numa pena um pouco menor, de 6 meses a 2 anos, o acionista, aí entrando o acionista, não é o diretor, nem o gerente, mas o acionista que negocia votos nas assembleias. Olha só que interessante. Muito bem, o artigo 178 fala da emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Aí eu lembro para vocês que o 172, nós estamos falando do 178, mas o 172 fala da duplicata simulada, né? Título de crédito simulado. Aqui também, título de crédito, conhecimento de depósito, warrant, e tem regras específicas para a sua emissão. Se ela for emitida de forma fraudulenta, crime, pena de 1 a 4 anos. Por fim, pessoal, temos também a fraude de execução, né? A fraude de execução muito caracterizado na esfera civil, né? Quando a execução está fraudada, até mesmo a transferência de determinados bens pode ser anulada, né, por essa fraude, mas pode ser crime, né? Artigo 179, em que a pessoa aliena, desvia, destrói, danifica bens, ou até simula dívidas, né? Eu estou devendo para o fulano, aí eu finjo que estou devendo para o cicrano, combinadamente, aí o cicrano toma um bem meu, e aí o fulano, que é o verdadeiro credor, fica a ver navios, né? Isso é fraude à execução. A pena é até 2 anos, é GCRIM ou multa, e somente se procede mediante queixa, ou seja, tem que ter o interesse da vítima em promover a ação. Então é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!